Como é imigrar para o Canadá após os 43 anos? Essa é uma jornada muito difícil, uma jornada perturbadora, mas eu vou deixar nesse vídeo para vocês aqui os detalhes que me fizeram mudar e como que eu fiz isso acontecer. Então, se você gostaria de saber como eu fiz isso, fique no vídeo, mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. E bora pra lá. Primeiro passo, gente. Qual foi o meu primeiro passo que me fez acreditar que o Canadá seria interessante para mim? Em 2019, contar um pouco da história, para vocês entenderem. Eu vou começar bem atrás, vai. Em muitos anos atrás, eu comecei a estudar os meus primeiros passos de inglês. Eu sempre achei que o inglês um dia ele poderia mudar minha vida. Não que outras coisas não poderiam, mas o inglês eu sabia que poderia me ajudar bastante. E sempre desde pequeno eu pensava nisso, né? E eu nunca tive oportunidade quando era mais novo. Nunca tive muita oportunidade. Até que um tempo eu comecei a estudar inglês. Mas já velho, já 20 e tantos anos, quase 30 anos de idade. Não velho, né? Mas já tava passado. Mas beleza. E aí eu comecei a estudar inglês. Mas eu estudava, parava, estudava, parava. Eu nunca tinha pegado foco no inglês, vamos dizer assim. Eu nunca tinha parado para realmente falar assim, ó, eu vou estudar inglês, eu vou buscar isso e vou conseguir. Não. Então, em 2019, eu fiz um intercâmbio no Canadá. E eu vim aqui no Canadá fazer um intercâmbio de 3 meses. Então, eu falei assim, eu preciso evoluir meu inglês, eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso ouvir as pessoas falando, eu preciso falar com as pessoas. E isso é importante, viu, gente? O contato, isso é importantíssimo. E aí, quando eu cheguei aqui no Canadá, meu Deus do céu, eu fiquei maravilhado. Isso aqui, essa imagem aqui de trás, gente, ela existe. É de verdade, tá? Vocês podem acreditar. Isso aqui é Alberta. Então, quando você chega aqui, você vê a realidade. Um país organizado, um país limpo, uma cultura diferente. E aí o seu ouvido fica muito louco. Você fala, meu Deus do céu, cara, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Você fala assim, cara, eu sabia falar inglês. Você não sabia nada de inglês. Aí você vê que você não sabia nada de inglês. Até você chegar aqui. Mas eu já estava aqui. Eu não tinha mais opção de voltar. Não, voltar nem ferrando. E aí eu comecei a estudar inglês, né? Eu estudava inglês das 8 da manhã às 3 da tarde. Fiquei estudando durante 3 meses. E aí era uma escola bacana, tinha vários imigrantes, né? Todo mundo estudando, tinha brasileiros lá, tinha pessoal de Argentina, tinha bastante gente. Então você aprende culturas diferentes, em inglês, que é muito bom, né? E aí, durante isso aí, a gente tinha alguns passeios, né? A gente fazia passeios também. E esses passeios a gente conhecia bastante lugares, conhecia bastante a história do Canadá. E isso foi me ajudando muito, né? A comunicação, aprendi bastante gramática e me apaixonei pelo Canadá. Eu amei o Canadá. E aí, quando passou meus 3 meses, eu voltei para o Canadá, voltei para o Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu veio aquela realidade, né? Eu falei assim, poxa, eu voltei pro Brasil. Gente, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é fantástico. Mas eu não me via mais da mesma forma que eu me via quando era pequeno no Brasil. Eu já sentia que eu tinha que sair de lá porque as coisas não andavam no Brasil e eu precisava de um lugar que fizesse com que eu prosperasse e estava cada vez mais difícil no Brasil. É possível, lógico que é possível. Mas com violência, com insegurança, né, que a gente tem muito, com as questões políticas que o Brasil tem hoje, fica cada vez mais difícil você morar no Brasil. Fica cada vez mais difícil você ter um futuro no Brasil tranquilo, saudável, né? Difícil você ver seu filho brincar na rua, igual a gente brincava quando era pequeno, igual eu brincava quando era pequeno. Brincava lá o dia inteiro, chegava em casa todo suado, sujo, olho ralado. Isso você não consegue mais no Brasil, é difícil. Ou então você, dependendo de onde você mora. Eu morava em São Paulo, era mais difícil ainda. Então eu não me via mais naquela posição, e eu precisava mudar. E aí foi que, conversando com minha esposa, a gente chegou no bom senso, no consenso de que a gente poderia tentar uma vida diferente no Canadá. Mas aí eu fiquei procurando como vir para o Canadá. Como eu vim para cá, eu entendi mais ou menos algumas coisas e eu pensava, como que eu vou voltar para o Canadá? Como que eu vou voltar legalmente para o Canadá? Que isso é importante, viu, gente?
Uma coisa é você estar no Canadá, uma coisa é você estar legalmente no Canadá. E eu precisava voltar legalmente. O Canadá tem N processos, né? Tem Express Entry, tem programa de Atlântico, tem Alberta, tem N programas. Só que a minha idade, a nossa idade, já não era uma idade tão tranquila assim, vamos dizer, para você conseguir uma imigração, pontuação, você precisa de pontos, né? E esses pontos vai ficando cada vez mais difícil quando a sua idade vai passando. Então, quanto mais vai passando a sua idade, mais difícil vai ficando. E você precisa de uma pontuação muito alta de inglês, né? E eu não tenho esse inglês todo. Eu me viro, mas eu não tenho esse inglês todo para tirar um série B tão alto. Minha esposa também não tem para ajudar. Não tinha, né? E aí nós enxergamos que um ponto seria o college, né? College é uma universidade. Aí nós chegamos na estratégia que minha esposa iria fazer esse college, né? E aí, a partir do momento que ela iria fazer esse college, a gente definiu que ela tinha que aprender inglês, é lógico, é óbvio. Então ela mergulhou no inglês, de pé e cabeça. E ela vivia o inglês, ela comia o inglês, ela dormia pensando em inglês, acordava pensando em inglês. Então foram dias, meses, anos, vamos dizer assim, que totalmente travados no inglês, vamos dizer assim. Travados não, obcecados pelo inglês, né? E aí, de contrapartida, a gente ia em paralelo, né? Trabalhando nosso plano, né? O plano Canadá, trabalhando e olhando tudo que é de possibilidade, tudo. E aí ela fez a prova de proficiência do inglês, ela conseguiu passar para o college, a gente obteve a nota que ela precisava. E aí a gente aplicou para o college, então a gente recebemos a proposta do college, a aceitação do college, né? Recebemos a aceitação do college. E com isso nós aplicamos o nosso visto, né? Então depois de muito tempo, né? Depois de acho aproximadamente aí uns 2 anos e meio, 3 anos de plano, nós conseguimos a aprovação do Canadá para vir para o Canadá, né? Aprovação do governo para vir para o Canadá. E aí começa aquela loucura, né, gente? Então assim, você tem que... Imagina, você está vivendo no Brasil, de repente você tem que mudar tudo, né? Então é um processo totalmente louco virar a vida de cabeça para baixo e colocar em 4 caixas e partir Canadá. Então foi essa a nossa história. Então, quando chegou próximo disso, quando faltava mais ou menos um ano, eu saí do meu outro emprego e eu consegui um novo emprego. Por que eu saí do emprego? Porque eu precisava sair do emprego, porque eu precisava juntar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro. Então é uma série de coisas, não é barato. O programa de college não é barato. Cada ano custa em torno de $10.000. Então hoje na moeda atual aí vai de R$40.000 cada ano do college. Então é uma boa grana. E chegando aqui você precisa ter dinheiro ainda também para se estabelecer, né? Então, além do problema financeiro, além do inglês, você chega aqui num lugar que você não conhece ninguém, você chega aqui num lugar que você não fala o seu idioma, é punk. Mas nós viemos com o coração aberto, nós viemos cheio de esperanças. A minha filha veio maravilhada com o Canadá, e é maravilhada até hoje. Graças a Deus ela tem uma vida muito boa, ela gosta muito disso aqui. Ela fala inglês, ela fala francês, então para nós isso aí já pagou o nosso plano, né? Aqui no Canadá conhecemos pessoas maravilhosas, inclusive tem um casal que a gente ficou até na casa deles nos primeiros dias, que, cara, são mais que irmãos, vamos dizer assim. Então são pessoas maravilhosas que a gente conheceu aqui. E a gente só tem a agradecer por tudo que a gente conseguiu dentro do Canadá até agora. É difícil, não é fácil. Principalmente, por exemplo, minha esposa sente muita saudade da família. Eu sinto menos porque eu fui criado um pouco mais afastado, né? Mas ela foi criada muito próxima, então ela sente muita saudade da família. E isso é um peso, isso pesa muito. Então, se você tem planos para o Canadá, pense direitinho no que você vai fazer, como você vai fazer. Lute por ele, né? Lute pelo seu plano, né? Tem vários programas, tem N programas. Express Entry, como eu falei. Aqui tem programas do Atlântico, por exemplo. Aqui tem vários programas, muitos programas. O Canadá abre muitos programas. Só que não se esqueça que você precisa ter algumas coisas, principalmente inglês. Foco no seu inglês. Como eu sempre falo, o inglês ele vai te abrir
portas, como o inglês vai te fechar portas. Eu conheço um cara que ele chegou aqui, ele tinha uma proposta de um emprego muito boa, só que ele não tinha inglês. E aí, infelizmente, ele não deu certo e ele acabou voltando para o Brasil. Então, foque no seu inglês. Enquanto você estiver no Brasil, foque no seu inglês. Não deixa eu aprender inglês aqui, não. Você vai aprender, mas é muito suado, muito difícil, vai apanhar muito, vai tomar muito tapa na cara se você chegar aqui com inglês muito ruim. Então, foque no inglês no Brasil, guarde o máximo de dinheiro possível, estude os programas, não olhe cidades que você ache bonita, olhe cidades que favoreçam a sua imigração. Olhe cidades que te ajudem na imigração, né? Às vezes você vai olhar assim, ó, sempre que você vai puxar fotos do Canadá, você vai ver essas fotos aqui, ó. Calgary, você vai ver Vancouver, você vai ver Toronto, você vai ver Ottawa, você vai ver Montreal, você vai ver várias cidades. Só que essas cidades são cidades grandes, são cidades que têm os programas de imigração mais difíceis. Então sempre olhe cidades pequenas, cidades que os programas de imigração são mais flexíveis, né? Cidades que o inglês vai depender de menos inglês para você, entende? Então essas cidades te favorecem muito mais, porque você chega na cidade, de repente você já consegue encontrar um trabalho que em 6, 8 meses ou um ano eles já te aplicam para o visto e daqui a pouco você vira um residente permanente. A pessoa, residente permanente 2 anos, acontece, gente, pode acontecer, né? Então, olhe isso, olha com carinho. Tem as feiras no Brasil, o Brasil tem muitas feiras, o Canadá gosta do brasileiro, né? Ele gosta do trabalho do brasileiro. Então tem as feiras, então olha essas feiras que tem no Brasil, né? As feiras de recrutamento, olhe bastante, veja se você está numa área de trabalho em demanda no Brasil, no Canadá. De repente você trabalha numa área em demanda aqui que você consegue vir de graça. De graça, que eu falo, sem pagar college nem nada. Então, você imagina, você vai economizar 20 pau por ano. 10 pau por ano, quer dizer, desculpa. Você vai economizar $10.000 por ano. Se você não vem de college, você vem para uma job offer, por exemplo. Ou se você tem um bom inglês, você vem pelo Express Entry, boa idade. Tudo tá aí, né? O Canadá tem N programas, né? Então o Canadá te proporciona várias formas de você vir, né? Então basta você estudar, basta você olhar, entender. E se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Deixe nos comentários aí sua dúvida, o que você gostaria de saber daqui do Canadá, tá? Eu tenho o maior prazer aqui de responder todo mundo. Então, é isso aí, gente. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, se isso aqui te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal, isso vai ajudar bastante a gente aí. Vamos disseminar o mundo Canadá para todos, né? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!